noite. Enquanto o pessoal vai esperar um pouquinho, né? Enquanto o pessoal vai entrando. Você já saiu pra guerrear e volta com a cabeça do inimigo e diz que sou eu quem tem Oi! vencido. Boa noite, boa noite! Bem antes de eu saber, minhas guerras foi por mim vencer. Esperar um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando. A proteção me tira do deserto e sequidão, e eu só louvei. Eu só adorei, só fiquei prostrado. E enquanto isso, ó, você pode estar convidando alguém, né? Para poder estar assistindo, para ser edificado, né? Para que o Espírito Santo de Deus, né, possa estar mesmo tocando, para que o Espírito Santo de Deus, né, possa estar movendo o que está no coração de Deus, né? Então convida um amigo, né, uma amiga para estar ouvindo, talvez alguém que está à espera de uma promessa, à espera de um milagre, né? Alguém que está necessitando de repente de uma palavra de ânimo. Então convida um amigo, né, para poder estar ouvindo também, né, da parte do Senhor. A palavra de Deus fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo e que o Espírito Santo, né, de Deus habita em nós. Então, eu creio que nós somos aqui só um representante do Senhor, né? Que nós somos um canal do Senhor aqui, né? E tudo é para honra e glória do nome do Senhor, né? Então convida um amigo, né? Uma amiga para estar ouvindo, né? Da parte do Senhor, em nome de Jesus. E eu só louvei, eu só adorei, só fiquei prostrado, só me aquietei. Esse louvor que está tocando fala que o Senhor, Ele é nosso defensor, né? Que do jeito do Senhor é melhor. Então, nada melhor do que a gente esperar no Senhor, do que a gente aguardar no Senhor e desejar sonhar os sonhos de Deus, né? Porque o Senhor, né, do jeito dele é bem melhor, né? Ele é defensor do nosso coração, porque ele é conhecedor do nosso coração, né, dos nossos pensamentos, dos nossos passos. Então, esperar no Senhor, né, e desejar viver aquilo que Deus tem para nós, né, não tem coisa melhor, né? Então, a melhor coisa é esperar, né, e o que Deus tem para nós, né? Viver aquilo que Deus tem para nós, né? Então, do jeito do Senhor é bem melhor, porque os planos dele é muito melhor, né? É muito mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Quando eu me perdi, você me encontrou, me reapresentou ao seu amor, juntou os meus pedaços e me fez de novo. Do meu coração é defensor.
obrigada, né? Mais uma vez, assim, por vocês estarem aqui, né? Eu creio que esse tempo não é meu, mas é um tempo do Senhor mesmo, né? Então, quero agradecer mesmo a Deus, né? Por mais esse tempo, por mais essa live. Hoje é a 5ª live, né? Que as pessoas, desde o primeiro, que quando eu comecei a contar meu testemunho, e as pessoas foram me perguntando, né? E aí o Senhor foi gerando, né, essas outras lives, e hoje nós estamos na 5ª live. Então, assim, boa noite a todos. Eu louvo muito a Deus pela vida de cada um aqui e daqueles também que ainda um dia vão ouvir, né? Que vai estar gravado e vai estar disponível depois lá no YouTube. Então, quero agradecer ao Senhor hoje por mais uma live, por Ele permitir mais uma vez estar aqui. E se você está aqui ou vai ouvir, é porque foi conduzido por Ele, pelo Espírito Santo de Deus. Então, creio que você não está aqui à toa, né? Mas você foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Pois homem nenhum pode convencer, só o Espírito Santo de Deus é que pode convencer o homem. A máquina é que costura. A máquina, ela costura, é ela que faz a costura, né? O homem, ela só conduz. Ela vai com as mãos ali, a costureira vai conduzindo, né, aquela costura. Mas quem costura mesmo é a máquina, né? Assim como a semente. Nós só podemos lançar, plantar e até regar. Mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, quem convence, quem fala no nosso coração é o Senhor, né? É o Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor me falou para compartilhar dos feitos dele, né, na minha vida, foi para que vidas pudessem ser edificadas e para gerar gratidão no meu coração. Quando Deus gerou no meu coração, né, para estar contando do meu testemunho, foi tremendo, porque eu vi, Deus começou a falar que Ele queria edificar as vidas, mas no momento que eu fui escrevendo, o Senhor falou que Ele também queria falar comigo, gerar gratidão no meu coração. A palavra de Deus fala que a palavra dele é como espada de 2 gumes, né? Ela corta para lá e corta para cá. Então Deus falou muito comigo nessas lives todas. Deus vem ministrando muitas coisas no nosso coração. E como é bom, porque gera gratidão no nosso coração de saber quantas coisas Deus fez. A gente vai caminhando e a gente vai vendo tantas coisas, às vezes passa por aflições, passa por dificuldade e esquece de agradecer ao Senhor pelo aquilo que Ele já fez, né? Aquilo que a gente alcançou até aqui, né? Então o Senhor foi um momento que Deus me colocou no meu coração para estar contando meu testemunho, mas também para gerar no meu coração gratidão, né? Por Ele, pelo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Às vezes esquecemos muito fácil, né, do que o Senhor já fez, e o Espírito Santo nos lembra de onde saímos e o quanto Deus é poderoso para fazer. E o maior milagre está no nosso coração, né, no coração que deixa Jesus reinar e permite a luz entrar, para que o caminho fique claro. Quando o caminho fica claro, podemos enxergar as pedras, os tropeços, os obstáculos no caminho, e aí a gente consegue mais fácil se desviar e depender de Deus, né? Ele clareando, né, o nosso coração, a nossa vida, a gente consegue com mais facilidade sair, né? O Senhor sempre vai nos dar, né, uma saída, uma resposta, uma palavra, né? E sempre também vai levantar pessoas, né, para nos ajudar a caminhar, né, a prosseguir. E o mesmo Deus fez na minha vida, pode fazer também na sua vida. Então, hoje vou estar falando um pouco sobre o cuidado do Senhor na minha vida, da minha família e sobre a gestação e curas. Então, hoje eu vou estar compartilhando um pouquinho sobre isso, sobre a gestação, que o pessoal também perguntou, né, desde a primeira live. Fala um pouco da sua gestação também, porque eu vivi um momento de milagre de Deus também diante da medicina, né? Deus me deu livramentos e Deus permitiu também que a minha família passasse por cura, né, em todo esse momento, né? E aí eu falei lá
na live anterior, né, na segunda-feira passada, que Deus havia usado a vida de um irmão, né? Quem estava aqui na semana passada, eu creio que se lembra, né? Então, Deus falou que eu contei na live passada, né, que Deus levantou um irmão para me entregar uma palavra. Quando eu perguntei para o Senhor, o Senhor tem um casamento para mim? E o Senhor usou uma pessoa para confirmar naquele dia, falando que Deus tinha um esposo para mim, que ele ia levantar, mas também ele falou que ele ia me dar filhos. Ele falou no plural, ele falou filhos. E aí, quando o irmão me entregou aquela palavra, né, eu desliguei o telefone, eu me ajoelhei no chão e comecei a agradecer o Senhor pelaquela confirmação, pelaquilo que ele estava falando comigo. E eu comecei a chorar e agradecer. E naquele mesma noite, Deus falou comigo assim: agora toque no teu ventre e profetiza. Então, assim, eu ainda era solteira, eu ainda não estava me relacionando, eu tinha apenas uma promessa, eu tinha apenas uma palavra do Senhor, né? Eu tinha apenas não, né? Eu tinha muito, porque eu tinha o Senhor e eu tinha uma palavra e eu tinha uma promessa dele. Então, que eu teria filhos. E esse mesmo irmão, ele falou o que meus filhos seriam na mão do Senhor. E Deus falou, então profetiza, toca no teu ventre e profetiza. Então, naquela noite, eu ainda solteira, né? Então eu toquei no meu ventre e profetizei que eu teria filhos e o que meus filhos seriam na mão do Senhor. E eu comecei a profetizar. E eu acho tremendo isso, porque muito de Deus, porque Deus ele sabe de todas as coisas, né? E ele só... Me perdoa aqui porque meu esposo entrou aqui e acabou me distraindo um pouco, perdão. Então, assim, Deus só foi confirmando mesmo e gera fé isso no nosso coração, né? E aí, então, Deus me entregou uma palavra, né? Ele me entregou uma palavra que está em Números, né? 23:19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Que tendo falado, não o cumprirá? Então, Deus não é homem para que minta, né? Se Deus te fez uma promessa, ele vai cumprir. Porque Deus não é como nós. Às vezes nós somos falhos, nós erramos, nós esquecemos até do que a gente fala, né? Mas Deus não. Ele não se esquece das suas promessas. Quando Deus usou Moisés para tirar o povo das garras de Faraó, para libertar o povo do Egito, Deus fez uma promessa que eles chegariam a Canaã, né? A terra prometida. E Deus, muito antes de Moisés, o povo dele já tinha essa promessa. E Deus não se esqueceu dessa promessa, né? Deus tinha essa promessa para eles. Mas também, muitas vezes, Deus quer que a gente se prostre, ore diante dele. Porque houve um momento também que o povo clamou a Deus, né? Lembrando dessa promessa. Mas Deus, ele cumpre, e ele cumpriu, ele tirou o povo das garras de Faraó, né? Libertou o povo do Egito e levou para Canaã. Demorou 40 anos porque o povo murmurou, mas mesmo assim Deus prometeu, ele cumpriu, mesmo com o coração daquele povo ingrato, murmurando, Deus cumpriu a sua promessa, né? E aquele povo chegou as terras prometidas, né? A terra que Deus prometeu para ele. Então, se você tem uma promessa de Deus, se Deus prometeu que vai te dar um filho, que você vai gerar filhos, você vai gerar filhos. Então, creia nisso. Se Deus te prometeu, né, que ele vai te dar algo, ele vai te dar, porque ele não mente, porque Deus, ele cumpre com tuas promessas. Então, creia nessas promessas do Senhor. Então Deus havia me prometido e eu estava embaixo de uma palavra, eu tinha uma palavra viva, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e eu tinha uma palavra de Deus, né? E Deus falou que ele ia me dar, né? E ele ia cumprir essa palavra. Então Deus levantou um esposo para mim, dia 31 de julho, né, de 2010, eu me casei. E quando eu me casei, eu e meu esposo, nós combinamos que quando a gente fizesse 1 ano de casado,
a gente ia começar a tentar ter um filho por causa da idade, porque como eu já casei com 33 anos, já estava um pouco avançado, e aí não é a mesma disposição de quando você tem 20, né, 25 anos, não é a mesma disposição. Então, quanto mais o tempo passa, menos disposição você tem, e uma criança, ela tem muita energia, né? Então a gente combinou que quando a gente fizesse 1 ano de casado, a gente ia começar a tentar. Foi, glória a Deus, chegamos 1 ano de casado, né? E aí, E aí, com 1 ano de casado, eu parei de tomar o anticoncepcional, fomos no médico, e naquele mesmo mês que eu parei de tomar o anticoncepcional, eu engravidei. Eu fiquei grávida, né, de um menino, do Isaac. Quando eu orei o Senhor também naquele dia, Deus me deu um nome também. Deus gerou no meu coração um nome, que era Isaac, que é o filho da promessa, né? Deus, porque Sara sorriu, né? Então, riso. Então, Isaac é o filho da promessa. Então, por isso, meu primeiro filho, chama Isaac, porque Deus havia me prometido ainda quando solteira, e que seria um menino, né? Deus falou no meu coração, né? E eu tinha muito desejo de ter o primeiro filho também, homem, né? E Deus agradou até esses pequenos desejos do nosso coração, que são detalhes, né, para o Senhor. Mas muitas vezes Deus olha até para esses detalhes do nosso coração. E aí, então, a gravidez do Isaac foi super tranquila, foi abençoada, foi uma gravidez assim de Deus. Gente, eu louvava, eu pulava, eu cantava, eu andava, eu fazia tudo como qualquer outra grávida fazia, tudo normal, não tinha assim, não sentia nada. E eu lembro que uma vez estavam tendo um louvor assim, no meio da igreja e tal, e todo mundo pulando, dançando, e eu, né, cheia do Espírito Santo, comecei a pular. E eu lembro que uma irmã veio e falou assim: irmã, você tá grávida, você não pode ficar pulando desse jeito. Aí eu falei: puxa, Senhor, mas eu tô pulando pro Senhor, eu sei que o Senhor guarda. E aí tinha um irmão do meu lado que era médico, e o Rogério Pereira, lá em Teixeira de Freitas, na Bahia. E eu perguntei pra ele, eu falei assim: Rogério, tem algum problema se eu ficar pulando porque eu tô grávida? Minha irmã, pois você tá sentindo dor? Eu falei: não. Você tá sentindo alguma coisa? Não. Você teve algum sangramento? Eu falei: não. Então pule, se Deus tá mandando você pular, pule, minha irmã, fique à vontade. E assim, quem me conhece, né, quem estava comigo naquela época, né, a gravidez do Isaac foi na Bahia. Ele nasceu na Bahia, então foi assim, uma festa, uma alegria, foi muitos sonhos. Deus, eu sonhava com um quarto, Deus usou pessoas para abençoar até com quarto, né, montar o quarto para o Isaac. Então assim, foi tudo uma bênção, né? E aí, só que aí meu esposo, com 1 mês, ele foi transferido. Eu ainda estava de resguardo quando ele recebeu a notícia que ele ia ser transferido aqui para Fortaleza, para o Ceará. E aí o Isaac nasceu, eu queria muito parto normal, a gente ficou esperando e nada do Isaac nascer. E aí o médico falou assim: olha, eu acho melhor a gente não esperar mais, porque já passou muito do tempo, é melhor a gente partir para uma cesárea. E aí meu esposo, né, ele falou assim: não, amor, então vamos partir para cesárea, vamos ouvir, né, quem é da área, se o médico tá falando, então vamos fazer isso. Então a gente partiu para uma cesárea por causa disso, né? Tanto é que o Isaac já nasceu descamando, assim, porque ele tinha passado do tempo já, né? E aí foi uma bênção, glória a Deus. E aí quando eu tava com resguardo, a gente recebeu a notícia que meu esposo estava sendo transferido aqui para Fortaleza, para o Ceará. Então, com 1 mês, nós viemos embora aqui para Fortaleza, para o Ceará. E agora eu queria convidar, né, como eu coloquei lá na live, que hoje eu teria uma convidada especial. Eu queria convidar uma amiga, a Daniele Medina, que é uma mulher de Deus, uma mulher de oração. E ela foi uma das pessoas que Deus colocou aqui na minha vida, aqui quando eu cheguei em Fortaleza. Foi uma das primeiras pessoas assim que Deus me apresentou, né? Porque as nossas amizades, eu creio que quem apresenta é o Senhor. Aquela amizade verdadeira, sabe? Que você pode contar, que você pode chorar, que você pode orar. Essa foi uma das minhas amigas que Deus levantou
aqui em Fortaleza para caminhar, para ser uma comigo. E eu queria convidar ela hoje aqui, porque muito desses momentos da minha gravidez, da vida do Isaac, né, da vida da minha família, ela participou, ela foi muito presente, sempre me dando palavra, me animando. E eu vou convidar ela agora, a Daniele Medina, para estar aqui conosco nessa live. Ei, vou esperar um pouquinho, que ela já deve estar entrando, né? E aí, enquanto ela vai chegando, eu vou falando para a gente ganhar tempo. Então, foi uma gravidez super tranquila. Aliás, né, o Isaac. Oi, Dani! Oi, Se apresenta aí para o pessoal. boa noite, gente. Sou Daniele Medina, irmã e amiga mais chegada Ih, eu da acho minha que ela deu irmã. uma parada. Beijo. Ah, voltou. A Daniele, ela tem algumas formações, mas no momento ela está fazendo psicologia, né, Dani? E Isso. eu amo conversar com ela, que ela sempre fala umas curiosidades muito legal dentro da psicologia, né? E muitas coisas têm a ver até com a palavra. É interessante, né? Como é a ciência, né? Como está conectado também com a palavra, né? Então, assim, essa é a Daniele, então ela vai estar participando aqui da nossa live, né, Dani? Então, você, naquilo que Deus né, falar que é para você falar, você fala, você tá livre para falar o que Deus gerar no seu coração, tá bom? Tá bom. Amém. E então, assim, quando a gente chegou aqui, né, tava com um mês, né, o Isaac tava com um mês e com mais ou menos uns 6 meses, o Isaac começou a apresentar um quadro como se fosse viral, né? Ele sempre tinha os mesmos sintomas. Era febre, era diarreia, né? Era o narizinho escorrendo e às vezes uma tosse. Então sempre era um quadro como se fosse viral. E aí ele foi, né? Sempre com esse quadro, todo mês, às vezes 2 vezes por mês, ele sempre estava nesse quadro e os médicos sempre falando que era viral. Aí fomos indo, né? A Dani sempre orando comigo, me dando palavra, me animando, né? Outros irmãos também, né? Sempre nessa situação era assim. E tudo bem, a gente estava tranquilo, porque até então era viral. Até que chegou um dia que o Isaac passou mal, a gente foi para emergência com ele. E lá ele teve que ficar internado porque ele pegou uma pneumonia devido à imunidade dele baixa, segundo eles era viral, né? E o Isaac ficou internado por 15 dias. E aí, nisso lá no hospital, eu comecei assim, a orar ao Senhor e comecei a ver os exames do Isaac. E eu comecei a olhar que tinha alguma coisa errada, que não era possível. Como podia uma criança ficar sempre com o mesmo quadro, viral, sempre com as mesmas coisas, sempre febre. Então eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada, que não estava batendo aquilo. E aí a médica, né, que estava acompanhando o Isaac ali... Vocês... Ah, tá. O pessoal tá falando que a imagem tá ruim, então eu vou fechar e vou abrir de novo. Tá bom, gente?